Boa noite. Eu vou começar dizendo uma coisa para vocês. Eu estava fazendo os cálculos hoje de manhã. A última vez que eu estive na frente de tanta gente faz 4 anos. Então, pode ser que eu esteja um pouco fora de forma. Então, se eu der umas gaguejadas, algumas esquecida, um pouco é por causa da idade. Depois que os cabelos caíram, foge algumas coisas. Então, vocês me desculpem se por acaso eu der umas tropeçadas, tá bem? Eu sou formado em liturgia, eu tenho especialização em liturgia, tenho doutorado em liturgia e a minha especialização é comunicação litúrgica e pastoral litúrgica. Então, eu trabalho um pouco nesse âmbito da liturgia. E eu também sou psicólogo clínico. Eu atuo como terapeuta, sou psicólogo dos padres, dos seminaristas lá em São José do Rio Preto. O ilustríssimo Fabinho, ele foi meu aluno de liturgia, por isso eu espero que ele não me faça passar vergonha, né? No sentido que a missa chegue na bênção final, pelo menos, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com o Fabinho, o doutor Rafael, diácono Rafael, né, para a gente fazer uma reflexão sobre liturgia. O que é isso? O que é liturgia? Eu coloquei aqui 3 temas. Se eu ficar aqui, eu atrapalho vocês? Eu coloquei aqui 3 temas que nós vamos trabalhar, que é a natureza da liturgia, depois as dimensões da liturgia e depois... Fala um pouquinho mais perto do microfone. Isso aqui? Vou falar mais perto? Vocês estão me ouvindo bem? Então, são esses 3 temas que eu gostaria de trabalhar aqui. Quando a gente fala de liturgia, nós temos um campo muito vasto. Há uns anos atrás, eu dava cursos de liturgia e eu dei cursos de liturgia lá do norte e nordeste até o sul do Brasil. Passei tudo quanto é canto. E eu gostava sempre de começar o curso com uma pergunta: o que é liturgia? E as pessoas tinham muitas e muitas dificuldades de entender o que é liturgia, de responder o que é liturgia. Então, tinha pessoas que respondiam: a liturgia é a missa. A liturgia é uma celebração. A liturgia é um batizado. E ficava por isso mesmo. De fato, a liturgia é a missa, a liturgia é batizado, a liturgia é a celebração, mas a liturgia tem muito mais do que isso. Quando nós estudamos liturgia, nós trabalhamos no campo antropológico, então a liturgia dentro do meio social. Por exemplo, cada domingo, cada celebração que nós nos reunimos aqui dentro da igreja, nós estamos fazendo um testemunho de que nós somos uma comunidade católica, uma comunidade de fé, que nós nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia. Por isso a liturgia tem também um âmbito social, a liturgia tem uma dimensão de comunicação, a liturgia tem uma dimensão memorial, tem uma dimensão catequética, pedagógica. Então é muita coisa para a gente falar sobre a liturgia. Eu escolhi para falar de liturgia. Por que não está chamando aqui? Só deixa eu ver aqui se eu... Ah, deu certo, é para baixo que vai. Eu escolhi para falar de liturgia aqui com vocês hoje, sempre com uma possibilidade de talvez voltar para dar continuidade, de falar em 4 dimensões. Então, eu gostaria de falar da dimensão do sagrado, e aqui nós entramos no âmbito religioso. Sempre que nós falamos de liturgia, nós estamos falando de alguma coisa sagrada, nós estamos falando de alguma coisa de religião. Então, quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós nos reunimos para estar em encontro
fazer encontro com o sagrado, para estar fazendo um ato religioso. Faz parte da nossa religião celebrar, e celebrar em comunidade. Faz parte da nossa religião. Não existe para um católico dizer que eu rezo sozinho, que eu rezo em casa. Nós tivemos só um período de exceção, que foi na pandemia, mas nós católicos nos reunimos para rezar em comunidade. É um ato religioso. Quando algum católico não pode vir na missa, a igreja vai até o católico. Por exemplo, os idosos, os doentes, os presos. Quando eles não podem vir, nós levamos a Eucaristia para dizer para eles: o pão que nós repartimos aqui no altar, nós estamos levando para vocês. Eu sei que é complicado, mas a comunhão que se leva para os doentes deveria ser levada sempre domingo de manhã. Termina a missa, levamos a comunhão para manter o mesmo vínculo. Então a liturgia tem um caráter de sagrado, de religioso. A liturgia tem uma espiritualidade. Nós, católicos, não temos uma escola de espiritualidade melhor do que a espiritualidade litúrgica. A maior parte de nós, católicos, não tem uma outra fonte de espiritualidade que não seja liturgia. A maior parte de nós, católicos, só reflete a palavra de Deus na liturgia. Então, quando nós celebramos, nós estamos com uma fonte de espiritualidade. A liturgia tem uma dimensão pedagógica, que nós chamamos de mistagogia. A liturgia nos ensina como viver a vida cristã. Todos os domingos, domingo depois de domingo, nós nos tornamos mais cristãos e mais cristãs. Todos os domingos nós nos alimentamos da mesa da palavra e nos alimentamos da mesa da Eucaristia. É aquela mesa da palavra que diz se nós podemos vir aqui comungar da Eucaristia. Isso é a nossa pedagogia. Nós somos conduzidos pela liturgia. E a liturgia, por fim, tem uma dimensão pastoral de evangelização. Esse último campo é o campo que eu mais trabalho atualmente. Maior parte dos católicos, 85%, eu acho que é mais o percentual, que só tem como fonte evangelizadora a celebração da missa. Muita gente não abre nenhum aplicativo que fala de espiritualidade, que fala de evangelização. É somente uma vez, uma hora que ficam aqui que eles são evangelizados. Então é nessa dinâmica que eu gostaria de apresentar para vocês hoje a liturgia como momento sagrado, como espiritualidade, como pedagogia mistagógica e como pastoral da evangelização. Nós, na liturgia, sempre entramos... Você faz procissão com a cruz processional? Vocês já viram que às vezes o Fabinho entra com uma cruz na frente? E aí o comentarista vai dizer: acolhamos o celebrante. Na liturgia nós não dizemos antes da missa: acolhamos o celebrante. Porque é a igreja que está entrando. Como não dá para colocar todo mundo na procissão, só vai entrar um grupo de pessoas. Quem é que conduz a nossa igreja que caminha na frente? É a cruz de Jesus Cristo. Por isso, essa cruz processional. Na liturgia nós temos o símbolo da nossa fé.
a vela batismal, e na liturgia nós temos o livro mais importante da liturgia, que é o Evangeliário. Eu gostaria de trabalhar com vocês agora. Vocês conseguem ver ali da metade para frente, de metade para trás? Dá para ver bem? Dá para ver, gente? Faz assim com a cabeça só. Falou. Ó, eu vou apresentar aqui alguns elementos de fundamentação bíblica da liturgia. Esse estudo da Bíblia, normalmente na faculdade de teologia, a gente trabalha quase um ano inteiro. Mas aqui eu só vou pegar aqueles fundamentos mais importantes. Por que eu faço isso? Eu espero ao menos colocar água na boca de vocês, para vocês começarem a chegar em casa e começar a estudar a liturgia a partir da Sagrada Escritura. A pergunta que a gente vai colocar agora é essa: o que nós celebramos na liturgia? O que nós celebramos na liturgia? Eu só estou trazendo uma citação do Antigo Testamento, Jeremias 31, 31, quando a profecia de uma nova aliança. Deus promete uma nova aliança. Claro, eu poderia ter trazido a Arca de Noé, poderia ter trazido Gênesis 12, que é a promessa para Abraão, poderia ter trazido Êxodo 12, que é também a passagem do Mar Vermelho, mas eu preferi essa aqui. Aqui vocês estão vendo o símbolo do sacrifício da antiga aliança. O sacerdote matando um cordeiro. No livro do Levítico, lá diz que todo judeu deve comer a Páscoa com um cordeiro sem mancha. Então, o antigo sacrifício dos judeus, ele era feito matando um animal. Era um sacrifício cruento. Quando se matava o cordeiro, normalmente cortava o pescoço, a veia do cordeiro, eles pegavam o sangue, colocavam numa tigela, pegavam um isopo, que é uma espécie daquele pincel grande que nós temos, e eles jogavam o sangue na cabeça de todos os celebrantes. Isso acontece na saída do Egito, Êxodo 12, e aqui nós temos um exemplo disso. Então, essa imagem aqui que eu estou colocando, eu gostaria que vocês guardassem 3 coisas. Cordeiro, repita comigo, por favor. Sangue, vida. Quem estiver anotando, por favor, coloque esses 3 elementos: cordeiro, sangue e vida. Cordeiro é hóstia. O que é hóstia para nós? Eu gosto de fazer essas perguntas que a metade do pessoal aqui abaixa a cabeça. A palavra hóstia, a palavra hóstia significa vítima. Quando nós comungamos a Eucaristia, nós comungamos uma vítima. Quem é a nossa vítima? Quem é? Ele que se dá. Está dando para entender, gente? Vamos para o segundo elemento. Vocês veem que tem flecha aqui que parece uma briga de índio, né? Segundo elemento, está aqui. Gálatas 4:4. Esse texto de Gálatas 4:4 é o modo como São Paulo, ele descreve o Natal. São Paulo diz em Gálatas 4:4, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma virgem, sujeito à lei.
Quando Jesus nasce, nós estamos na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. O ponto máximo do projeto de Deus é o nascimento de Jesus. Chegada a plenitude dos tempos, nasce Jesus. E aqui vocês estão vendo essa flechinha de João 1:29. O que diz João 1:29? João, no capítulo 1, São João é o único que não descreve o nascimento de Jesus. Ele começa o capítulo 1 dizendo, in principium, lá no princípio, lá no começo. Logos, logen, login. No princípio era o verbo. Et verbo caro facto est. No princípio era o verbo e o verbo se tornou carne. Aqui eu estou colocando o termo latino. Et agnus Dei. O que significa et agnus Dei? Significa eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós temos um cordeiro sacrificado. Aqui nós temos o Cordeiro de Deus. O que é a liturgia? A liturgia é a celebração do Cordeiro de Deus. E isso acontece de modo sublime na hora da missa. O que nós dizemos antes da comunhão? Quando o padre levanta a hóstia e diz, eis o que nós cantamos na hora que o parte a hóstia? Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Está meio confuso esse negócio aí. Eu estou brincando. Vamos repetir. Vocês estão conseguindo fazer ligação com a missa? Antigamente se matava um cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Na hora que nós começamos a cantar na missa, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, o que o padre faz? Quebra a hóstia. O que significa aquele momento de quebrar a hóstia? Significa que Deus está sendo dado para nós. Deus é dado para nós inteiro, repartido. Gente, dá para entender um pouquinho isso? O nosso sacrifício é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso é que o padre, eu achei que o Fabinho faz isso, na hora que vai partir a hóstia do Cordeiro de Deus, ninguém olha em folheto, todo mundo fica olhando para o padre, cantando o Cordeiro de Deus, e o padre levanta um pouco a hóstia para quebrar. Aquela quebra significa Jesus se entrega. A vítima é dada para nós. O Cordeiro é dado para nós. Na hora que nós vamos comungar, nós estamos comungando o quê? A vida de Deus. Quem comunga a vida de Deus torna-se divinizado, torna-se santificado. Por isso, antes de chegar aqui na frente, pense bem o que você vai ser. Você vai ser santo, você vai ser santa, você vai ser divinizado e divinizada. Lucas 14, 24, 5-6. Jesus ressuscita. E aqui é que começa a nossa missa. Aqui nós temos o texto de Emaús. Ele está no meio de nós.
Quero ver se vocês vêm na missa mesmo. O Senhor esteja convosco. Fabinho, está fraco de fé aqui. O Senhor esteja convosco. Isso deve ser gritado aqui dentro. Cada vez que a gente diz que o Senhor está no meio de nós, é uma profissão de fé. Ele está aqui. Como é que São Lucas descreve isso? Estão vendo aqui Emaús? Eu vou pedir depois, se você tiver a paciência de chegar em casa e ler Lucas 24, 13 a 35. Ali está a missa. Jesus ressuscita. Para quem é que Jesus conta a primeira vez que ele ressuscitou? Foi para homens ou foi para as mulheres? E por que ele contou para as mulheres? Porque espalha logo. Todo mundo ficou sabendo logo. Não, não é para isso não. É porque a mulher é assim com Deus, ó. A mulher é mais íntima de Deus do que nós homens, porque a mulher traz dentro de si a força da vida. Deus é o Criador da vida e colocou dentro da mulher a força da vida. E quando Jesus ressuscita, ele vai dizer, levem essa vida nova, e ele diz justamente para a mulher, aquela que gera a vida. Não é à toa que as mulheres rezam mais, porque elas ficam mais próximas de Deus por causa da vida. Não é à toa que as mulheres trabalham mais em catequese, em atividades, porque elas estão mais perto de Deus. Por isso que a mulher grávida é bonita. A vida explode de dentro dela. Toda mulher grávida é um grito de ressurreição. Nós não podemos deixar o aborto acontecer de jeito nenhum, porque a mulher é santificada na gravidez. Deus e a mulher têm uma intimidade maior. Os homens que me desculpem, nós temos que rezar mais, porque as mulheres têm essa graça. Por isso que trabalham talvez mais. Rapidamente, Emaús, quando Jesus ressuscita, os discípulos vão caminhando pela estrada, Jesus se coloca no meio e fala das Escrituras. O que é falar das Escrituras? É isso aqui, ó. Liturgia da palavra. Durante aquele percurso que Jesus faz até Emaús com os discípulos, ali acontece a liturgia da palavra. Jesus explica a palavra, ali está acontecendo a missa. Jesus explica a palavra e o coração está ardendo. Todas as missas acontece a mesma coisa. Ele está no meio de nós e o nosso coração arde, nem sempre. Nós católicos assumimos uma má educação terrível na hora da liturgia da palavra. Jesus e Deus está falando aqui da palavra e a metade da igreja está com a cabeça baixa em cima de folhetos. Que tremenda falta de educação. Por que a liturgia coloca esse ambão desse lado de cá? Porque é para todo mundo ficar olhando para a palavra. A palavra não é para ser lida em folhetos. Hoje está pior ainda que estão pegando até celular na mão. A palavra é para ser vista. O leitor deve ser visto. Por isso o leitor deve vir bem vestido. Não pode vir de camiseta regata com o sovaco de fora aqui. Não pode vir com uma camisa, tomara que caia. Precisa ser vestido com dignidade, com veste litúrgica. Nós olhamos para ele. O pessoal que está sentado lá se vira. Na hora do evangelho, todo mundo vendo. Por favor, deixem de ler folhetos e celular na hora da liturgia da palavra. Como é que o coração vai arder se eu estou preocupado com os olhos e com a mente?
Esse trecho de Emaús é o trecho da liturgia da palavra. De Jerusalém a Emaús, dizem os exegetas que dá 11 quilômetros. Quanto tempo deve durar uma homilia? De 8 a 11 minutos. Passou disso, se esquenta embaixo, a cabeça não pensa mais. 11 minutos, 10 minutos, 8 minutos. A homilia só diz o essencial para arder o coração. O que Jesus faz quando chega em Emaús? Ele reparte o pão, ele dá o vinho e ele desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque Jesus agora não está mais em carne e osso no nosso meio. Jesus está presente aqui na palavra e Jesus está presente no altar, no pão e no vinho. Por que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Porque Jesus está presente no irmão que se parece um jardineiro. Por isso não se faz leituras de folhetos, de livrinhos. A leitura é sempre feita do lecionário. O evangelho em todo domingo é proclamado do evangeliário. Porque isso traz dignidade. Por que duas pessoas se colocam com a vela acesa durante o evangelho? Para mostrar que o evangelho é luz. Por que nós ficamos de pé para ouvir o evangelho? Porque nós somos ressuscitados. E como em Emaús, nós caminhamos até a mesa do altar. Então, quando nós queremos falar de liturgia, e aqui eu estou falando só da missa, hein? Quando nós falamos da liturgia, tudo aquilo que aconteceu em figura, realiza-se aqui em Jesus, é ressuscitado e isso está presente no pão e no vinho. Quando o padre termina a consagração, ele diz: eis o mistério da fé. O latim só diz mysterium fidei. A tradução da terceira edição do Missal Romano, que nós vamos começar a usar a partir do dia 3 de dezembro, aqui para nós. Já chegou, Fabinho? Vai chegar a terceira edição do Missal Romano. Ali vai dizer mistério da fé, mistério do amor. O que é mistério? Mistério é a salvação. Quando a gente diz mistério, não é uma coisa misteriosa. Mistério é a salvação. É a obra de Deus. Por isso o Natal é mistério. A Páscoa é um mistério. A primeira comunhão é um mistério. No dia do meu batizado, eu celebro um mistério. O batismo de Jesus é um mistério. Mistério é a salvação. Naquele pão e naquele vinho, depois de consagrados, ali está a salvação. Eu queria que vocês fizessem um sinal para mim, se vocês estão conseguindo me acompanhar. Está dando para entender? Graças a Deus, né? Aqui é o símbolo da liturgia. Isso aqui está escrito em grego. Eu estudei grego quase 5 anos. Então, quando eu tenho a chance de mostrar que eu sei, eu aproveito. Tem que aproveitar. Quando eu falo bobagem, eu fico vermelho, né? Os aqui de perto estão vendo. Leiturgia. O que significa a palavra leiturgia? Vem de laos, que significa povo, ou urgia, que significa serviço. Então, a palavra liturgia significa o quê? Serviço que é prestado ao povo. Liturgia é um serviço que é prestado ao povo. Quem na liturgia, na celebração, presta um serviço ao povo? Quem é? Eu estou esperando uma resposta. Quem de vocês vem na missa quase todos os domingos? Não, pode levantar a mão, eu também vejo isso. Quem é que presta serviço para vocês? Quem? A comunidade, quem mais?
O padre, finalmente, o padre trabalha, isso é uma boa coisa. Os ministros, leitores, músicos, não é nada disso, tá? Tem nada a ver. Vocês vêm na missa todo domingo e vocês não sabem que quem presta o grande serviço para o nosso povo, quem é? É Deus. É o padre que dá a vida de Deus para vocês? Ele só é um ministro. Os ministérios, ele se coloca a serviço. Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O grande serviço que acontece na liturgia, quem presta para nós é Deus. Ele dá a vida dele para nós. Ele dá a santidade dele para nós. Agora, tudo que vocês falaram está certo, por quê? Tem o ministério da música, ajuda Deus a gente cantar a vida divina. Tem o ministério da ornamentação, que ajuda a gente a perceber o espaço celebrativo. Tem o ministério da presidência, que é aquele que preside a celebração. Mas o grande servidor, o grande litúrgico, é Deus. Por isso a gente não pode ficar na igreja de qualquer jeito, porque nós estamos sendo servidos por Deus. Então vamos ver se eu me fiz claro. Quem é que presta o grande serviço para a comunidade na liturgia? Vamos dar uma salva de palmas, porque vocês são fantásticos. Agora me diga uma coisa, quanto mais a gente se deixar servir por Deus, mais nós vamos nos tornando parecidos com quem? Nós nos tornamos parecidos com Deus. Quanto mais a gente deixa o Evangelho entrar no nosso coração, mais o nosso coração vai se tornando evangelizado. Né? Eu vindo para cá, eu estava escutando uma palestra de um padre italiano e ele estava falando sobre a oração do coração. A oração do coração é uma oração que eu uso muito nas minhas terapias, que é a oração do peregrino russo. Lá na minha clínica aparece gente com ansiedade que, né, parece que o coração vai sair da boca, né? Tem uma moça que de vez em quando ela vai para o hospital, quando ela está chegando, as enfermeiras já dizem, lá vem ela de novo. Né? Porque já sabe que está ansiedade. Aí a gente faz a oração do coração. Essa oração a gente simplesmente diz, respira, Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Vamos fazer? Vamos treinar? Vamos lá? Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Essa é a oração do peregrino russo. Ele garante que se você fizer 1000 vezes, você deixa de ficar ansioso. 1000 vezes é demais. Você acorda de noite, na madrugada, com ansiedade, porque tem uma dívida para pagar, porque tem um monte de coisa para fazer. O que você vai fazer? Você pode fazer essa oração, respirando e falando. Outra coisa que você pode fazer, na minha comunidade eu tinha uma pessoa que ela não dormia. Ela dizia que tomava chá de tudo quanto é coisa, passiflora e não dormia. Eu falei, então, por favor, ela veio fazer terapia comigo, eu falei, por favor, a senhora reze o terço. Ela diz, aí eu durmo. Pois é, para dormir. É justamente isso. Alguém de vocês já dormiu rezando o terço? O que acontece quando a gente acorda? A gente quer continuar o terço. Né? Por quê? Porque o terço ficou rezando na cabeça da gente. Então, se você dorme com preocupação, a preocupação vai ficar dormindo na sua cabeça e vai te acordar às 3 da madrugada. Né? Veja bem que é sempre 3 da madrugada. Aí eles fazem aí novena do Quaresma, do São Miguel, para o São Miguel tirar essas preocupações. Não, é só colocar pensamentos de Deus, é só colocar o Evangelho, é só colocar a oração que você dorme como um anjo.
entende? Ó, para quem vai rezar o terço, não pega aqueles terços compridos, porque pode se enforcar de noite, é perigoso. Né? Daí sai no jornal, né? Morreu enforcada com o terço, né? Pega esses bem pequenininhos. Brincadeira à parte, sempre que nós viemos na liturgia, procure entrar no silêncio. Procure aprender a silenciar a cabeça. Tem gente que não consegue ficar em paz porque pensa demais. Tem um negócio que se chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Pensa demais, pensa. Quando você vem para a celebração, meu Deus, quando você vem para a celebração, tente ficar quieto. Comece a aprender a silenciar, né? Não precisa estar... Tem algumas pessoas que quando vêm celebrar, começa a cantar, liga o para-brisa. Vocês já viram as pessoas ligar o para-brisa na missa? Glória. Por que não pode ficar em silêncio? Não deixar que Deus entre dentro do seu coração. Ó, se chega aí, vocês vão chegar na missa, ver o pessoal, não vai começar a rir, né, gente? Só estou mostrando que, né, é um serviço que Deus presta ao povo, e esse serviço é para deixar a gente mais tranquilo. A celebração não é para a gente sair daqui da igreja cansado, e levanta o braço e fecha os olhos e abre a mão e vai para cá. É para sair descansado, com o coração tranquilo. Por isso Deus nos serve. Deus é silêncio. E só quem vive no silêncio se encontra com Deus. O Espírito Santo, ele habita no silêncio. Isaías não encontra Deus no barulho, mas na brisa suave. As nossas celebrações, elas são celebrações que Deus nos serve para nos colocar no silêncio da paz. Eu tenho que ir para frente porque eu ganhei um ultimato aqui. Contato com o sagrado. Esse item aqui chama-se Sacrosanto Concílio número 7. Primeira coisa, tudo isso que eu falei até agora significa que quando eu entro naquela porta, eu chego aqui na igreja, estou pensando só na missa, cada vez que eu chego aqui, eu vou me encontrar com Deus. E Deus me traz a paz. O Serginho, tá? O Serginho. São 38 anos que eu trabalho com liturgia. Eu tenho dificuldade de missas barulhentas. Parece que tem que bater aquelas baterias. Eu tenho dificuldade com guitarras que a gente não escuta o que a gente está cantando. Quando você entra, você vai entrar num espaço de silêncio. O meu mestre de noviços, o meu diretor espiritual, Padre Luísio Benck, ele é venerável, ele vai ser beatificado e vai ser santo. A missa que ele celebrava era totalmente em silêncio, eu acho que eu aprendi muito disso. Quanto mais você silencia, mais você se encontra com Deus. O sagrado não se encontra no barulho. Não estou dizendo para fazer missas mortas, mas missas silenciadas, para se encontrar com o sagrado. Vocês entendem o que eu estou falando? O Fabinho foi meu aluno, ele concordou então. Então a primeira coisa, a liturgia é encontro com o sagrado, encontro no silêncio. Presença de Jesus, aquilo que eu falava de Emaús. Jesus está presente de 5 modos na liturgia, da missa principalmente. Jesus está presente na palavra. Por isso que o evangelho do domingo é proclamado de um evangeliário, de um livro. Antigamente esse livro tinha uma capa de ouro, para mostrar que é Jesus que está ali presente. Quando se lê as Escrituras, é Deus que fala, é Jesus que fala. Volto a repetir, não é qualquer um que pode ler. Só pode ler, primeiro, quem sabe ler. Segundo, quem tem vida digna para ler. Terceiro, quem tem dignidade da leitura. Leitura do livro do apóstolo São Paulo.
E então São Paulo subiu para Tibérios. Tibérios, não dá para ler desse jeito. Pessoa que aprendeu a ler ontem não pode ler na igreja. Né? Eu estava uma vez numa missa, o leitor foi ler, e ele disse que Moisés subiu, chegou no Monte Sinai e viu um brasileiro fumegante. Não estava escrito brasileiro, estava escrito braseiro. Alguém que não consegue ler direito, vai aprender primeiro, depois vem ler. A música é a mesma coisa. Não é a pessoa que vai lá em Aparecida do Norte, compra um violão verde e depois vem tocar na igreja. Isso é um ministério. Precisa saber. Né? Canto de entrada, subiremos montanha sagrada. Domingo seguinte, canto de entrada, subiremos montanha. No terceiro domingo você pede para ele ficar lá na montanha e não descer mais, para não. Que é para fazer a mesma coisa. Presença de Jesus na palavra, não se lê dos folhetos. Presença de Jesus no presidente, quando o padre está celebrando, ele se paramenta, ele se reveste do serviço. O paramento de Jesus na última ceia foi um avental. O padre, ele se coloca como presença de Jesus. Ele é que faz as vezes de Jesus, mas ele é a presença. Jesus age. Padre age em persona Christi. Jesus está presente aqui no altar. O altar antigamente se dizia Christus ara est. Quando o padre entra na procissão da missa, antes de saudar a assembleia, ele vai saudar o altar, ele beija o altar. E os ministros fazem inclinação para o altar, porque o altar é Jesus Cristo. É por isso que o altar não se coloca toalhas até aqui embaixo para esconder o altar. É por isso que sobre o altar não se coloca vela, não se colocam flores em cima do altar. Altar não é prateleira. Nem nos casamentos. Altar é presença de Jesus Cristo e ela é respeitada como isso. Por isso é que o altar é incensado. No dia da consagração do altar se coloca fogo sobre o altar, porque é sobre o altar que se oferece o sacrifício. No início da missa só se coloca o evangeliário sobre o altar, porque o evangeliário é presença de Jesus e o altar também. Vocês estão conseguindo perceber, gente? Nós estamos diante do sagrado, e diante do sagrado a gente não faz. Quem quiser fazer show, quem quiser, né? Eu tenho muitos padres que eu digo que eles não celebram a missa, eles apresentam a missa. Levante a mão, canta mais forte, mais bonito. Eu não sou contra, só que eu não gosto. Eu acho que isso perde o sagrado. É o modo como eu vejo a liturgia. Presença de Jesus Cristo também, por antonomasia, diz Paulo VI, no pão e no vinho consagrados. Nós adoramos, ajoelhamos. Presença de Jesus Cristo quando nós estamos rezando, porque quando rezamos, Deus, Cristo está presente entre nós. Por que a presença? Quem é que faz essa presença? É a atividade do Espírito Santo. Aqui tem um termo grego que se chama epíclesis. Não existe celebração sem o Espírito Santo. Não existe missa. Não existe batizado. Não existe absolvição dos pecados sem o Espírito Santo. Todas as orações terminam por Cristo na unidade do Espírito Santo. Quando é que nós fazemos o ofertório da missa? O ofertório da missa acontece quando o padre pega o pão e o vinho, eleva a Deus e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Digo comigo depois, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a quem que nós oferecemos isso? Então, aquilo que a gente diz canto de ofertório, que lá não é ofertório.
Aquilo lá é a apresentação das oferendas, é a preparação das oferendas. O verdadeiro ofertório da missa acontece por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Qual é o nosso sacrifício? Qual é a nossa oferta? O que nós oferecemos para Deus? Não vem com essa história de dizer que eu ofereço a minha vida. Nós oferecemos para Deus Jesus Cristo. Vocês já viram que o padre, na hora da missa, coloca uma gotinha de água dentro do vinho? Quem já viu, levanta o dedo. O que é aquela gota de água? Essa é minha vida. Então, a minha vida é transformada. Na hora que nós oferecemos a Cristo, nós estamos oferecendo a vida. Dá para entender, gente? A igreja oferece para Deus o próprio corpo de Jesus. E eu vou como uma gota de água naquele vinho. Você pensa que nós somos pouca coisa diante de Deus? A gente está ali no meio dele. Opa, quem é que mudou isso aqui? Eu vou deixar para depois, pode ser? É que ele está ali, ó, fim, está me enchendo a paciência com esse negócio. Eu só vou terminar aqui. Se a liturgia é tudo isso, é a atividade do Espírito Santo, a liturgia é o momento orante. Nós viemos aqui para celebrar e rezar. A gente não vem para escutar a música, a gente não vem para achar que é bonito, a gente não vem porque vai ter um teatrinho, não. Nós viemos aqui para rezar. Por isso que eu dizia que nossas celebrações precisam ser orantes. E aqui a última coisa, tem um orate fratres, que o padre diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, nesta pausa restauradora rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acho lindo esse orate fratres. O que isso significa? Que cada vez que nós celebramos a liturgia, nós estamos restaurando as nossas forças. A liturgia não acontece o dia inteiro, ela é uma pausa. No meio do meu trabalho, eu paro tudo uma vez por semana e venho me encontrar com o sagrado. No meio do meu trabalho, da minha vida de família, das minhas ocupações, dos meus divertimentos, eu faço uma pausa de tudo, porque eu preciso encher a minha vida do sagrado. É bonito ou não é, gente? Eu vou ter que parar agora, porque senão ali o negócio fica brabo para o meu lado, tá? Eu parei, agora o que vocês vão fazer? Gente, está dando para entender um pouquinho?